Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias. Nós vamos meditar em Provérbios, capítulo 3, o verso de 1 a 12. Provérbios 3, de 1 a 12 diz assim, irmãos: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com, as, com, as, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. E assim, Pai, fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certa vez um cirurgião cardíaco, muito famoso e muito orgulhoso, levou seu carro, um carro novo que tinha acabado de dar um problema, e ele levou esse carro em um mecânico porque o motor dele havia batido, né? E ele então, irmãos, o mecânico todo sujo, na sua simplicidade, ele diz o seguinte para o médico: depois de remover as peças, depois de limpar tudo, depois de ajustar todas as coisas que ele viu que podia ter sido o problema do carro, injeção, montou tudo no lugar e fala para o doutor: doutor, para pensar um pouquinho, o seu trabalho e o meu são quase iguais. Eu, ele disse, abro esse motor, tiro as peças com defeito, limpo o que está sujo, coloco peças novas, fecho tudo e ele volta a funcionar como novo. Por que que o senhor ganha uma fortuna fazendo basicamente a mesma coisa que eu? O médico, irmãos, deu um sorriso irônico, inclinou-se na direção do mecânico e sussurrou no ouvido dele: amigo, tente fazer tudo isso com o motor funcionando. E essa é a realidade. A diferença é gritante. O médico, ele não para o seu corpo para poder cuidar de você, mas ele conserta o seu corpo e precisa manter o seu corpo ainda funcionando. Irmãos, é um grande erro que nós podemos cometer, achar que por sermos bons em alguma coisa, como aquele mecânico achou, como também o médico era na sua função, ambos são bons no que fazem, mas o erro que muitas vezes nós cometemos é por acharmos que somos bons em alguma coisa em nossa vida, nós somos capazes de consertar o nosso próprio coração, irmãos, enquanto ele está batendo. Uma coisa é consertar um carro, outra coisa é abrir o peito de uma pessoa e fazer com que o coração funcione perfeitamente. Então, assim, nós também percebemos que na nossa vida tem uma discrepância muito grande daquilo que nós sabemos que nós somos bons e aquilo que Deus diz que é bom. Aquilo que Deus diz que Ele é capaz de fazer sobre nossa vida. Na verdade, irmãos, é porque somos apenas um carro quebrado, nada mais. Mas o mecânico é Deus. É aquele que vai realmente nos chamar a atenção hoje, no capítulo 3 e tratando mais uma vez, irmãos, a mim e a você, como filho. E o versículo 1 ele chama, filho meu. E aqui nós temos então as palavras de um pai a um filho novamente, mas nós precisamos entender que é o próprio Deus também falando a nós, como pai. E assim também nos trazendo uma consciência importante, porque na verdade, irmãos, não são conselhos aqui para um jovem, porque eu tenho certeza que muitos desses conselhos nós ainda pegamos em falta neles. Então eles também servem para nós. E ele agora então vai falar, irmãos, dos ganhos, dos lucros, da sabedoria pode trazer. Nós falamos sobre a sabedoria no capítulo 1, no capítulo 2, agora ele chama atenção para a gente para observar aquilo que nós ganhamos. Então esse capítulo, como você pode perceber, tem os versículos mais interessantes, mais conhecidos.
de Provérbios, né? Esses versículos são muito ditos, muito refletidos sobre ele, e gostamos das leituras, são textos bem poéticos, né? E às vezes fixam bem no nosso coração e na nossa mente. E se compararmos ele com Deuteronômio capítulo 11, irmãos, nós chegamos à conclusão de que essas promessas são encontradas dentro da aliança. O texto vai nos apresentar alguma promessa que nós precisamos entender que elas fazem parte, então, de uma aliança com o Senhor. Como lemos lá no primeiro texto, 1 Crônicas, e vimos que Deus fez uma aliança, e naquela aliança com Salomão e com o seu povo, ele estava ali também injetando-se a todo momento ali promessas de sabedoria, de vida com Deus. Nós também somos chamados aqui, irmãos, diante do texto, a entender que pela obediência nós vamos receber benefícios. E esses benefícios, eles são grandiosos. Então, o objetivo do Pai aqui no texto é chamar a atenção, irmãos, do filho e relembrar o filho desses benefícios que nós vamos adquirir pela obediência. E essa obediência é a obediência à lei. E ela está, irmãos, claramente inserida nos versículos aqui, divididas de uma forma bem inteligente, como nós podemos ver que era a literatura naquele tempo, literatura poética judaica. As promessas de Deus, irmãos, não são cumpridas de forma aleatória, mas elas são cumpridas diante de obediência. E ele então nos escolheu como povo dele, para que nós pudéssemos ter com ele, irmãos, um relacionamento onde nós temos sim promessas, e essas promessas cumpridas, elas redundam em bênção na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Quem aqui nunca viu, né? Quem é mais velho, né? Os mais novos não, provavelmente, se a gente perguntar aos nossos adolescentes, eles nunca viram, mas na minha época de juventude e adolescência era muito comum você chegar nas casas e a gente ter aquelas caixinhas de promessas, você lembra? Que as caixinhas de promessa? Então, normalmente quando você chegava na casa de alguém que tinha, era costume até você chegar lá, e muitos tinham esse costume de tirar promessas e ler ali aquelas promessas. Irmãos, mas por quê? Por que que você via aquelas promessas e lia aquelas promessas e aquilo não mudava nada em sua vida? Porque o Deus da promessa, irmãos, exige algo a mais do que uma leitura. O Deus da promessa, ele exige algo a mais para que possa cumprir essas promessas. Então, aquelas caixinhas de promessas, irmãos, sem obediência, elas são só lembretes daquilo que nós perdemos, não daquilo que nós ganhamos. Porque se não somos obedientes ao Senhor, nós não vamos ganhar. E é nesse texto que nós encontramos aqui 6 promessas. E elas estão então divididas de 2 em 2 versículos. Se você puder observar, o versículo 1 e 2, nós temos a promessa de vida longa e pacífica. No versículo 3 e 4, nós temos aqui promessa de boa reputação. No versículo 5 e 6, nós temos promessa de direcionamento para tomar decisões. No versículo 7 e 8, saúde e vigor. No versículo 9 e 10, prosperidade. No versículo 11 e 12, amor e cuidados paternos. Mas todos eles só acontecem, essas promessas só vêm na nossa vida se nós obedecermos a Deus. É primordial. Então, esses 6 passos para uma vida aqui cheia das bênçãos de Deus, irmãos, cheia das promessas de Deus, ela não vem como um plano que nós podemos seguir por 6 dias e assim todas essas bênçãos vêm sobre nossa vida. Mas ele e está chamando a atenção para a gente, e o pai está dizendo para o filho, e aqui é realmente, irmãos, um cuidado de pai para filho, para ensiná-lo, dizendo para ele o seguinte: olha, se você não levar isso na vida, como algo de prática no dia a dia, você nunca verá cumprido essas promessas em sua vida. Mas antes de entrar no assunto, irmãos, deixa eu chamar a atenção para você para a estrutura do texto. Versículo 1 a 12, nós encontramos o que é chamado aqui no texto, né? E vemos dentro disso, não só aqui, mas podemos encontrar muitos salmos assim, um paralelismo. Na poesia isso é muito comum. E esse paralelismo na poesia está bem descrito de forma um pouco diferente da nossa. Nós gostamos de paralelismo de rimas, né? Quem não lembra daquela rima, né, batatinha quando nasce, não esparra rama, irmãos. Não é esparrama, espalha rama pelo chão, né? Aí como é que fala? A mãezinha quando deita, tá vendo? Nós temos aqui um paralelismo de rima, que é algo muito comum para a gente.
Mas o texto vai chamar a atenção para a gente que o paralelismo judaico é um paralelismo semântico. O que que ele quer dizer com isso, irmãos? Que o significado ele vai estar sendo completado em outro verso. Então, o que que nós vamos observar aqui? Que o verso 1 e 2, ele se completa com o versículo 11 e 12. E assim vai até que chega no meio, que é o ápice do texto. Na verdade, o ápice não é o final do texto nesse trecho das Escrituras aqui, mas é o meio dele. E além desse paralelismo de um verso com o outro, então, nós observamos esse outro tipo, onde nós temos aqui uma ideia aparecendo num lugar e depois, logo à frente, ela aparecendo novamente, só que ali ela é completada ou ela é ampliada. Irmãos, é de uma sabedoria divina, realmente, quem aqui colocou as sagradas letras que nós lemos. E nós vamos observar, e talvez você possa ter aqui até impressão interessante que não tinha visto nas suas leituras. Então, eu quero guiar você nesses três grandes paralelos que nós observamos aqui nesse texto, irmãos, e apresentar para você o que, que o pai está dizendo para o filho. E Deus também quer que nós entendamos isso, esses conselhos, onde nós podemos observar, irmãos, claramente que o nosso Deus, que é o médico dos médicos, ele quer consertar também a nossa vida. E a nossa vida de uma forma que não tem preço, de uma forma, irmãos, que nós não podemos fazer mesmo sendo os melhores dos mecânicos, mesmo tendo, irmãos, mentes brilhantes. Nós muitas vezes precisamos recorrer ao Senhor. Quem está falando aqui é a mente mais brilhante depois de Cristo que andou sobre esse mundo e ele não conseguiu resolver sua vida. Ele precisou buscar no Senhor. O primeiro paralelismo, então, irmãos, nós encontramos no versículo 1, 2 e depois o versículo 11 e 12. Então, nós observamos aqui o peso da paternidade. Veja como essas duas partes, irmãos, elas estão e são muito parecidas. Observe só, o versículo de 1 e 2, eu queria que você estivesse relendo comigo. Vamos ler? Versículo 1 e 2, vamos ler? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Versículo agora 11 e 12, vamos ler? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai é o filho a quem ele quer bem. Você pode observar, irmãos, que as duas começam com filho meu. As duas começam dizendo, e as duas, irmãos, falam de relacionamento entre pai e filho. As duas vêm também, irmãos, essas duas partes nos chamam a atenção que nós temos aqui claramente a honra ao pai sendo exaltada. Nós, irmãos, no versículo 1 e 2, nós vemos a honra que concedemos aos nossos pais quando damos ouvidos aos seus ensinos, quando nós nos lembramos e recordamos em nossa vida daquilo que ele faz e tem feito por nós, nos trazendo ensino. O termo que chama atenção aqui para a gente, para ensino, é aquele que você vai ver e já ouviu muito falar dos ensinos das Escrituras, a Torá, que era a lei, a palavra de Deus lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto livro, ficou conhecido como sendo a Torá. E assim nós temos, irmãos, o significado aqui de instrução, lei. Ou seja, aquilo que traz para a gente direção. O pai, em Provérbios aqui, não está dando, irmãos, dicas superficiais, mas o que ele está chamando a atenção para a gente aqui, que nós temos que entender que Deus está chamando-nos a viver uma vida onde nós somos obedientes à lei. Então, note que a palavra aqui, guardar, chama atenção para a gente, é guardar no coração, versículo 1. Então, esse guardar no coração, quando ele fala, e o teu coração guarde os meus mandamentos, irmãos, aqui nós observamos que não é um guardar simplesmente, mas vigiar, proteger como se fosse realmente uma fortaleza, como se fosse aquilo que tivesse de mais precioso na nossa vida. A verdade, irmãos, é, os homens eles podem tirar tudo de você, mas aquilo que está dentro do teu coração só sai se você deixar. A única pessoa, irmãos, capaz de invadir o seu coração sem permissão alguma, nós sabemos que é Deus. Mas o resto é porque você abriu o seu coração. Deus é aquele que entrou e fez morada no nosso coração. E assim por isso que a palavra de Deus diz que nós só o amamos porque Ele
nos amou primeiro. Nós recebemos em algum momento a graça de Deus sobre nossa vida. Então, o coração, irmãos, aqui é o local onde Ele está chamando a atenção que reside os nossos sentimentos, a nossa vida, aquilo que nós precisamos entender. Então, não é só memorizar aquele que está querendo que nós entendamos, mas é claramente, irmãos, guardar a ideia de ter algo valioso. Então, qual é o lucro prometido, irmãos? O versículo 2 chama atenção para a gente sobre o lucro. Aquele então que guarda o ensino do Pai, ele recebe como lucro, irmãos, o aumento dos seus dias. E ele chama atenção, e te acrescentarão anos de vida e paz. Isso parece com o quê? Parece com a palavra de Deus. Lá em Êxodo, capítulo de número 20, versículo 12, os 10 mandamentos, nós observamos que o primeiro mandamento com promessa é esse: honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o primeiro mandamento com promessa, irmãos, aquele que honra pai e mãe tem dias prolongados. Então a sabedoria divina na aliança, irmãos, poupa o homem de caminhos destrutivos e chama ele então para uma vida, irmãos, onde ele é preservado fisicamente e espiritualmente. Onde ele tem, irmãos, então liberdade para viver o ensino recebido. Irmãos, já no versículo 11 e 12, nós vemos a honra em aceitar a repreensão. Olha, então, se por um lado o filho, ele chama atenção que ele recebe o ensino, a instrução, nós agora vemos o versículo 11 e 12, irmãos, que esse filho, ele precisa claramente de disciplina. Aqui ele está falando de correção, a palavra no hebraico que é musar, que chama atenção para a gente para correção verbal, censura e até mesmo, se necessário, fustigar o filho, como Provérbios vai dizer em outro momento. Correção, disciplina. Irmãos, o relacionamento entre o pai e o filho é importante. Chega ao ponto de Provérbios capítulo 13, versículo 24, dizer que o pai que não repreende, que não disciplina o filho, não ama o filho. Então, perceba, irmãos, como a palavra de Deus, ela casa com o nosso tempo. Casa com o nosso tempo. Quando nós vemos filhos vivendo sem disciplina, e a palavra de Deus diz que no final dos tempos, o que aconteceria com o amor? Ele se esfriaria. Não disciplinar um filho, não ensiná-lo e não corrigi-lo no seu erro, irmãos, é falta de amor, segundo a palavra de Deus. O amor está se esfriando, irmãos. Está se esfriando do coração das pessoas. Onde as pessoas, irmãos, preferem às vezes acalentar a mente, que muitas vezes não pode tomar domínio sobre si mesmo, achando que por, às vezes, corrigi-lo, ele vai tomar ira, raiva de você, você simplesmente não corrige como deveria. Então o argumento do pai, irmãos, é que a nossa cultura é permissiva. A disciplina, irmãos, é a maior prova de amor que nós podemos ver um pai dando ao filho, e é a mesma prova de amor que Deus diz que tem para conosco. Se Deus não nos corrige como filhos, nós não somos amados de Deus. São, então, irmãos, duas grandes bases da criação de um filho. Nós precisamos amá-los, irmãos, ensinando, mas precisamos também amá-los disciplinando quando eles precisarem. Percebe? Então, olha, nós temos claramente esse primeiro paralelismo chamando atenção e completando o ensino ao filho. Você ensina, instrui, mas quando ele errar, você o castiga pelo erro, para que ele não cometa mais aquele mesmo erro. Irmãos, eu me lembro uma vez, eh, que eu me lembro uma vez que meu pai me bateu. Uma vez, uma vez. Ele me pegou fazendo algo que eu não devia. É. E ele me levou para casa, eu estava na rua, ele me pegou na rua do jeito que pegou, e foi me carregando, me levando. Chegou em casa, a cama que afofava lá as minhas noites, foi um local onde eu saí de lá todo marcadinho de havaiana. É. É, irmãos, a gente aprende quando a gente é corrigido. E eu nunca esqueci disso. Mas eu não tenho raiva no meu coração, porque eu estava errado. Eu até acho que eu apanhei pouco. É verdade. Irmãos, quanta coisa errada que a gente faz, mas se alguém tivesse nos dito
e também tivesse nos disciplinado no momento, nós tínhamos escolhido os outros caminhos. Nós tínhamos evitado, irmãos, centelhas de problemas para frente, dificuldades sem fim, que aquilo foi causado justamente por nós não entendermos a questão da disciplina. Por isso, irmãos, é tão importante. Mas e para mim, para você, e para a igreja? Irmãos, como você reage quando a palavra de Deus confronta o seu pecado e você tem que ser corrigido por Deus? Como você reage, irmãos, quando em determinadas circunstâncias você deixa simplesmente de obedecer a Deus por outras coisas? Percebe? Então, Deus muitas vezes também nos corrige, irmãos, e nós muitas vezes não damos ouvidos. Se você é confrontado, é corrigido pelo Senhor, alegre-se. Alegre-se. Isso não significa que Ele te abandonou, mas significa que Ele te adotou. Ele te vê como filho. Isso é importante. A disciplina, irmãos, é o selo da legitimidade da filiação. Você não sai por aí disciplinando o filho dos outros, você sai daí para correr atrás dos seus filhos para poder discipliná-los. Então, se Deus tem te disciplinado, querido, aceite de coração, agradeça, porque é amor, é amor. Ama, o Senhor te ama, isso é real. Irmãos, o segundo paralelismo que nós encontramos, ele chama atenção para a gente o seguinte, versículo 3 e 4 agora, e o 9 e o 10. O versículo 3 e 4, você vai ler comigo as duas partes. Versículo 3 e 4 diz o quê? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Agora, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Meus irmãos, o que essas duas partes nos falam? Observe só, essas duas partes nos falam do chamado de Deus, irmãos, para dedicarmos os nossos recursos para podermos servir a Ele. Então, onde que nós observamos justamente isso, irmãos? Quando nós, irmãos, gastamos o nosso tempo com o próximo, quando nós também gastamos o nosso recurso com o próximo. Então, irmãos, pergunto para você, como você vai gerir o seu tempo? Como, irmãos, você vai gerir os seus recursos? Como você vai administrar a sua vida para com os outros? Seja numa relação horizontal ou vertical, nós precisamos entender, irmãos, que a relação vertical para com Deus, ela é claramente, coloca-se uma condição em relação ao próximo. Então, a sabedoria governa duas áreas críticas aqui, irmãos, que o texto chama atenção. Gestão do caráter, mas gestão também dos bens. O versículo 3, ele diz assim para a gente, que o sábio é aquele que tem benignidade e fidelidade sempre consigo. Como é que você pode ser benigno, fiel, se você não exercita nessas coisas? Como? Né? E como, irmãos? A bondade ela precisa ser vista. A bondade ela precisa ser presenciada. Eu achei interessante que, aproveitando sexta-feira, nós saímos com os meninos, né? Fomos dar uma volta com os meninos sexta-feira. Aí, a gente estava de folga, vamos trocar figurinha da Copa, né? Vamos trocar figurinha. E aí, sentados lá, o Poliano saiu, eu fiquei com o Gabriel e com a Milena, e eles lá, eu falei, vai lá, oferece, pergunta quem quer trocar. Aí depois chegou um senhor com a filha, né? E aí, nas trocas ali, o Gabriel e a Milena tinham bem menos figurinha que ela, né? Aí o pai falou assim, filha, ajuda eles. Dá mais figurinha para eles, dá mais. Achei interessante, irmãos, o pai ensinando a filha a ser boa. Benignidade e bondade são exercitados. Ninguém, irmãos, é bom de teoria. Ninguém se torna benigno porque conhece a Bíblia. Nós, irmãos, entendemos claramente diante da palavra de Deus que quem é bom é aquele que aplica na sua vida a teoria da bondade. Então o Pai está dizendo, olha, eu quero o meu caráter que se repita em você.
Nós precisamos entender, irmãos, que assim o Senhor nos faz. Nós, irmãos, quando lemos lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, nós podemos observar justamente a questão da benignidade e da fidelidade diante de Deus. E, independente das circunstâncias, irmãos, nós também precisamos lembrar da benignidade e da bondade. Por que isso? Não é só, irmãos, quando tudo vai bem que eu preciso ser bom. Mas eu preciso ser bom em todo momento, em toda circunstância. As palavras de Deus aqui nos é dita: eu quero que todos reconheçam que você está espelhando a mim. Espelhando a mim. A Jusceia hoje falou uma coisa muito bacana, eu vou citar ela aqui hoje pela manhã, né? É que ela deu um exemplo, né, de um momento que a lição tocou sobre boas pessoas, né, a lição de hoje foi muito interessante, e ela deu um exemplo de que as pessoas lá que trabalham com ela ressaltaram que ela tem dado um testemunho. E ela até teve que explicar esse testemunho para as pessoas que estavam ali, que é uma mulher que estava arguindo ela: "Mas Deus está vendo o seu testemunho". Ele falou: "Não, testemunho eu dou para o outro, para o próximo, o próximo". Louvado seja Deus, ó. Parabéns, bom conceito de testemunho, isso mesmo. Então o testemunho não é para Deus, o testemunho é para o próximo, onde nós mostramos e espelhamos o Deus irmão. Então, irmãos, a promessa diz: "E acharás graça, boa compreensão diante de Deus e dos homens". Lembrei de você na hora que eu estava vendo esse texto, ô Gesséia. Achar graça diante de Deus e boa compreensão diante dos homens, né. Então se você acha que Provérbios não cumpre na sua vida, cumpriu na vida de Gesséia, pelo menos essa parte aqui. Amém, amém, não é verdade? Então, irmãos, já no versículo 9 e 10, o que que nós observamos aqui é que repetem as mesmas compreensões, só que agora de uma forma especial. Versículo 9 e 10 ele fala: "Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares". E aqui então o pai atinge o bolso do filho, né. Então ele agora chama atenção que a sabedoria bíblica não tolera uma espiritualidade simplesmente onde Deus não governa tudo, até mesmo a minha carteira. Sim, note, irmãos, que o texto não diz: pague menos, pague a Deus, mas sim honra a Deus, né. Não está dizendo assim: olha, devolva, pague, mas ele fala honra. Honrar a Deus é algo diferente, irmãos. O que ele está chamando a atenção é que o nosso dinheiro não é uma taxa que pagamos para que Deus nos deixe em paz, ou para que Deus então nos abençoe, para que Deus nos salve, mas é a adoração. Honrar a Deus é adorar a Deus, é entregar os nossos dízimos e ofertas como fazemos, mas também ajudando pessoas com aquilo que nós temos, irmãos, honra a Deus. Isso é honra a Deus. Então o mandamento existe, irmãos, primícias. O texto fala de primícias. Irmãos, entendendo aqui que o que Salomão está falando é sobre o contexto claramente agrícola, onde quando havia colheita, os primeiros frutos da colheita, os primeiros feixes, eles eram tirados e dados para o Senhor. Por quê? Porque eles eram o melhor e porque também era a ideia de que nós pegamos aquilo que veio primeiro e estamos confiando que tudo o resto virá. Então, perceba, podia acontecer várias coisas depois. Olha, durante a colheita, irmãos, podia vir uma praga sobre a colheita. Durante a colheita, irmãos, alguém podia vir de madrugada e roubar a colheita. Podia acontecer várias coisas, o fruto estragar antes da colheita, mas o que o texto chama atenção é que você, por fé, você primeiro tira os primeiros frutos e entregava para Deus, não se preocupando com o que aconteceria, com o que ficou lá, ainda precisa ser colhido. Agora, trazendo para a gente, trazendo para nós. Vamos trazer para nós. É lógico que você não colhe nada, né, mas você ganha o fruto do teu trabalho. Então, o que o texto chama atenção e aplicando nos nossos dias para a nossa vida, irmãos, é que eu não posso simplesmente esperar, irmãos, que depois que tudo que eu recebi tudo e paguei todas as minhas contas, então agora eu vou pensar em abençoar a obra do Senhor e ser fiel a Deus. Pelo contrário, irmãos, isso não é fé. Sabe? Isso não é fé.
Isso está bem longe de ser fé. Então, a primeira coisa que nós fazemos, irmãos, é justamente devolver aquilo que não nos pertence. Então, agora, irmãos, nós vemos a glorificação nisso, onde nós agora reconhecemos. Assim, o versículo 4, irmãos, nós temos uma promessa. No versículo 10, a promessa de ser alvo da prosperidade do Senhor. Irmãos, A. W. Pink, ele diz o seguinte: se o seu cristianismo não governa a sua carteira, o seu talão de cheque, as suas prioridades financeiras, então ele ainda não converteu o seu coração. E na verdade, não é isso. Ele está errado de dizer isso, irmãos? Não, porque não foi isso que Jesus disse para o jovem? E depois que o jovem rico sai, o que, que ele disse para os discípulos? Onde está o teu tesouro? Se você não consegue ser fiel a Deus com os seus recursos, você ama mais os recursos do que a Deus. E o que você tem é realmente falta de fé. Realmente falta de fé. A Bíblia deixa bem claro isso. Então, as primícias devem ser entregues ao Senhor. E aqui então, nós chegamos ao terceiro, irmãos. E agora, perceba, nós estamos no meio do texto. Então, nós somos das pontas para o meio, e quando chegamos no meio, nós observamos aqui que o versículo 5, 6 e o versículo 7 e 8, nós temos o final do nosso paralelismo. Então, versículos 5 e 6 diz o seguinte: olha, confia, vamos ler? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Chegamos então, irmãos, ao meio. E quando chegamos ao meio, o que nós observamos aqui que os 4 versículos centrais dos 12 que nós lemos chamam a atenção, irmãos, e nos vêm a trazer que tudo que o Pai falou até agora sobre família, caráter, finanças, como nós observamos, se desfaz. Se esse centro, versículo de número 5, 6 e 7 e 8, não estiver como base daquilo que nós falamos até aqui. Então é assim que o salmista vai declarar: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, Cristo é o centro. O maior, irmãos, perigo para o filho não são as armadilhas do mundo lá fora, é o problema do seu ego aqui dentro. Então, irmãos, é preciso entender o que é providência de Deus. Olha, Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 11, ele define assim o que é providência. Ele diz o seguinte, que o que são as obras de providência de Deus? São a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então, a forma como todas as coisas acontecem, a forma como tudo é levado a nós e tudo é dirigido, irmãos, nós entendemos que isso sim é providência de Deus, onde tudo está envolvido sobre a vontade e o querer de Deus. Ainda, irmãos, o Catecismo de Heidelberg tem uma pergunta também sobre a providência e diz o seguinte: o que é providência? E ele completa para a gente a ideia dizendo o seguinte: é a forma toda poderosa e sempre presente de Deus, com o qual Deus, como que pela sua mão sustenta, governa o céu, a terra e todas as suas criaturas. Assim, ervas, plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza. De fato, todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas da boa mão paternal de Deus. Então, a ideia da providência é que ela está envolvida, irmãos, em toda a nossa vida, mas inclusive nos momentos de dificuldade, que o próprio Deus proporciona que nós passemos por ele, para que nós possamos, assim, de alguma forma, sermos abençoados. É essa consciência que nós vemos, por exemplo, na vida de José, quando ele encontra com seus irmãos e diz o seguinte: olha, foi o Senhor, não preocupe, olha, não tem raiva, não tem ira, mas o Senhor me permitiu que vocês me vendessem, para que eu viesse aqui para o Egito, para que através da minha vida, não só a família, mas todas as pessoas da terra pudessem se salvar. É esse Deus, irmãos, que permite sofrimentos, mas mesmo no sofrimento tem providência.
Mesmo no meio da dor, Deus está ali controlando alguma coisa sobre nós, para que nós pudéssemos ser abençoados. Então, irmãos, na enfermidade, por exemplo, nós não vemos muitas vezes a providência de Deus. Na dificuldade, exatamente. Irmãos, não tem. Irmãos, para mim, para você, como servo de Deus, não existe coincidência, não existe sorte, existe providência de Deus. Então, seja o que for que veio sobre tua vida, seja isso bom ou ruim, é providência de Deus. Por isso, irmãos, que a gente não fica por aí lamentando e perguntando um para o outro, se ele sabe por que que Deus permitiu que essas coisas acontecessem na minha vida, na sua vida. Nós não sabemos, nós só confiamos. Nós confiamos e agradecemos. O versículo 5 ele fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, irmãos, os pensamentos de Deus são além dos nossos, mais profundos, mais ricos. Nós, irmãos, temos apenas que confiar nele. Você não entende, você precisa apenas confiar. E a única forma de você não temer o futuro é temer a Deus. Ou você vai temer as coisas que que estão por vir, ou então você teme a Deus. Se você teme a Deus, irmãos, você confia. Você descansa. Nós precisamos, irmãos, descansar em Deus. Quantos irmãos, servos de Deus, são servos de Deus, convertidos, irmãos, mas vivem vidas atribuladas, porque não conseguem confiar, não conseguem crer, não conseguem descansar. Deus chama a descansar. Não é tão bom quando a gente pudesse, né? Entra no, eu nunca andei de avião, mas entra no avião, entra no ônibus, vai fazer um passeio gostoso que você tanto planejou, tanto esperou. E você entra lá, naquele ônibus, naquele avião, e senta e espera. Você não dá um passo, você senta e espera. E se você for igual eu durmo, irmãos, entra no carro, se eu não estiver dirigindo, eu apago. Se você for como eu, na hora que você assustou, ó, chegou? Chegou. A gente só espera em Deus. Nós, irmãos, muitas vezes queremos tomar o lugar de Deus. Discordamos dele, lutamos contra ele. Uma vitória que nós nunca vamos alcançar. Mas nós achamos que nós temos a razão. Quando ele fala aqui para a gente não te estribes, a palavra estribar aqui, né? A ideia de que, irmãos, é claramente de um apoio, a ideia de algo que nós apoiamos, como, por exemplo, uma bengala, um cajado, algo que eu descanso ali. Então o texto chama atenção, olha, não se apoie no seu conhecimento, não se apoie no seu entendimento, irmãos. E muitas pessoas hoje estão apoiando no entendimento que elas têm da vida, achando que aquele entendimento vai levar e vai sustentar elas, irmãos, mas pelo contrário, a palavra aqui, quando ele chama atenção para a gente, para podermos confiar, traz a ideia de uma criança que quando o pai convida ela a saltar de um lugar alto, e o pai o convida e ela salta porque ela confia que o pai vai pegá-la. Mas é lógico que isso não é de qualquer jeito, irmãos. Porque eu tenho certeza que se eu chamar o seu filho para pular, ele não pula em mim. Mas em você que é pai, ele pula. Porque ele confia. Ele sabe da capacidade, irmãos. Ele já tem um relacionamento e entende que o pai tem condições. Por isso, irmãos, que é falta de fé. Porque nós não cremos em Deus. Que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Nós não conhecemos Ele, por isso duvidamos. Estribar significa apoio, peso, colocar. Coloque diante de Deus. No versículo 6, irmãos, então nós precisamos reconhecer que Deus, em todo momento, em toda circunstância, está conosco. No versículo 6, ele fala: reconhece-o em todos os teus caminhos.
Deus precisa ser reconhecido. E assim, quando nós fazemos, ele completa o versículo 6, dizendo assim: e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, ele vai estar trazendo, irmãos, sobre nós um caminho plano. A ideia de endireitar é planificar, é trazer aqui facilidade. Deus remove obstáculos espirituais e plana o caminho daquele que renunciou todas as coisas, simplesmente colocou o controle da sua vida sobre Deus. Para a gente encerrar, irmãos, versículo 7 diz o seguinte: ele chama atenção, versículo 7, faz um diagnóstico sobre a queda. Versículo 7 ele diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então nós observamos aqui, irmãos, que o antídoto da arrogância é confiar, não é ignorância. Então, tem muita gente que acha que não saber é bom, né? Mas não, é saber realmente em quem confiar. Então, o impacto disso em nossa vida, irmãos, é que confiança em Deus, como o versículo 7 vai dizer para a gente, traz descanso, cura. Olha o versículo 8 agora, quando ele fala para a gente sobre os resultados. Ele diz: será isso saúde para o seu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, Deus é bom demais para ser cruel e sábio demais para errar. E quando as circunstâncias forem escuras e você não puder rastrear a mão de Deus, você deve, com fé, confiar no amor que Ele estende a você. Assim diz Charles Spurgeon. Confie em Deus. Irmãos, Deus não é cruel, Ele é sábio. Deus não erra, Ele é perfeito. E tudo que Ele faz na nossa vida, eu preciso entender que é perfeição. É perfeição. Irmãos, nós caminhamos por esses 12 versículos aqui. Vimos então esses paralelismos poéticos aqui de forma perfeita, onde Deus então claramente está presente, chamando a atenção para a gente que Ele é o centro de tudo. Vimos promessas maravilhosas hoje. Então, irmãos, vimos também que temos boa reputação, longa vida, direção, saúde, prosperidade. Mas o texto, irmãos, deseja uma lógica perfeita. Ele chama a atenção para a gente que você precisa entender que obediência a Deus é claramente vida confiante. Então nós precisamos entregar o nosso coração a Deus. E assim, Deus abençoará o nosso caminho. Mas a verdade, irmãos, é que nós somos filhos falhos, muitas vezes. Teimosos, propensos a ignorar a voz de Deus. É aqui que o livro de Provérbios, irmãos, deixa de ser apenas um manual de sabedoria e passa a ser claramente, irmãos, algo prático para nós. Esse texto, irmãos, então é um conselho do pai. Quando o pai chama atenção para o filho, dizendo para ele: olha, vem, viva comigo. Então é boa a realidade do evangelho para aquele que obedece, mas ela é triste e dolorosa para quem não. Mas existe um homem que obedeceu e viveu nessa terra por nós. E ele foi obediente em tudo, e Jesus Cristo, então, é esse filho perfeito. É esse que consegue claramente, irmãos, não ser como nós, vivendo como pessoas que não obedecem em todo momento. Nós quebramos, irmãos, nós deixamos de confiar, nós temos dúvidas. Nós, irmãos, muitas vezes deixamos a benignidade de lado e agimos com pessoas ruins que revidam o mal que muitas vezes é feito sobre nós. Mas quando olhamos, irmãos, para capítulo 4, versículo 34, o próprio Jesus fala assim, João, né? João 4, 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Jesus foi, irmãos, o filho que amarrou a benignidade e a fidelidade no pescoço, como Provérbios diz aqui, e escreveu tão profundamente as palavras de Deus no seu coração, que nem um tio dela ele deixou de cumprir. Ele então chama-nos a entender que muitas vezes, irmãos, realmente nós não conseguimos, sabe, cumprir todas essas palavras. O momento, irmãos, mais escuro da história humana, lá naquele jardim do Getsêmani, quando, irmãos, simplesmente Jesus ficou só, sofria. O peso ali da dor já chegava sobre ele, irmãos, e ele já sentia. O texto fala que ali ele chega a suar sangue. Mas em Mateus 26, versículo 39, nós temos a oração dele. Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus confiou no Senhor, irmãos, até as últimas consequências. Então, na cruz, o Filho voluntariamente se entregou para receber
disciplina, para ouvir a repreensão que pertencia, irmãos, aos filhos rebeldes que somos, e somos eu e você. Em Isaías 53, versículo 5, irmãos, nos diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quando você, irmãos, não conseguir entender os caminhos da providência na sua vida, não se apoie na sua mente, apoie-se na cruz, porque lá ele conseguiu cumprir tudo aquilo que nós não conseguíamos. Irmãos, é lá que nós confessamos, é lá que nós encontramos, irmãos, apoio, é lá, irmãos, que nós devemos realmente aliviar o nosso fardo. Ele fez tudo isso por mim e por você. A nossa vitória, irmãos, não está na nossa força, a nossa vitória está na obra consumada de Jesus. Sabe por que que você às vezes se decepciona com você mesmo? Porque você olha para você como incompetente, incapaz. Mas Deus nos chama a olhar para a cruz, para o vitorioso, para o redentor, para o salvador das nossas vidas, para aquele irmãos que olha para nós e ali derramando todo o sangue, todo o sangue. E para mim, irmãos, aquela cena é claramente aquilo que devia estar sempre na nossa mente quando nós pecamos, erramos. Quem já viu aquele filme Paixão de Cristo, e a própria Bíblia diz que foi assim, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, porque ele tinha falta de fé, não confiava na providência de Deus. Ele era um homem que não tinha ainda uma transformação completa. O texto fala que quando ele nega 3 vezes, ele olha para Jesus, e Jesus está justamente olhando para ele. Os olhares se encontraram. Mas eu imagino que Jesus não estava o julgando com o seu olhar. Mas talvez hoje, irmãos, o seu olhar possa ter se encontrado com Cristo. E hoje o que Cristo te diz é: não se preocupe, na cruz foi tudo vencido. Na cruz foi tudo pago. Aquilo que você não consegue fazer foi feito na cruz. Que o Senhor, irmãos, nos dê sabedoria que vem do alto. Então hoje você pode curvar a sua cabeça e falar com Deus. E falar com o Senhor da sua falta de sabedoria em viver uma vida sábia de obediência diante de Deus. Você pode falar para Deus sobre aquelas circunstâncias onde você simplesmente teve a sua fé abalada, onde você simplesmente não creu como deveria, mas Deus te chama a falar, a cruzar o olhar com Ele, para que Ele possa passar para você a segurança de que, olha, lá na cruz tudo foi cumprido. Eu queria que você estivesse curvando a sua cabeça e falando com Deus. Deus santo, Deus amado, Pai, lá na cruz, Deus, tudo, Pai, é Deus lançado pelo Senhor, Pai. Deus, no mais profundo abismo, as nossas derrotas, Pai, a nossa incapacidade. E assim, Pai, o Senhor cumpriu tudo na cruz por nós. A tua palavra, Deus, nos chama, Deus, nesse momento, a entender que Cristo é o centro. Que Cristo é aquele, ó Pai, pelo qual nós precisamos, Pai, olhar e crer no Senhor como sendo aquele que providenciou todas as coisas, Pai. O Senhor Deus, nesse momento, também nos proporciona a oportunidade, na providência divina, Pai, de refletir sobre a palavra que vemos hoje, Deus. Abençoa a nossa vida, Pai. E assim, Pai, nesse momento, diante da Tua mesa, também clamamos ao Senhor, que venha abençoar Teu povo. E assim possamos desfrutar, Pai, da comunhão com Cristo Jesus. Nós consagramos a Ti, Pai, essa mesa. Não como sendo o Pai de nós, homens, mas, Pai, não é da igreja presbiteriana, Pai, mas é a mesa do Senhor. E aqueles, ó Deus, que se achegam à Tua mesa, Pai, possam entender que o Filho, mesmo ensinado, disciplinado, corrigido, ele chega como filho porque o Senhor nos amou. Ó Deus, obrigado por nos amar, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.